Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo belezinha? É nós de novo aqui para mais uma aulinha de planilhas eletrônicas. É nóis. Bora para a aula, então. Bora lá. Então, hoje vamos falar de formas e funções. Três. Eu vou falar da função E, da função OI. Um pouquinho sobre funções alinhadas. Função C alinhadas. E bora para a aula. E vamos fazer algumas atividades de fixação. Então, a nossa função E é uma função. Ela vai te trazer os valores lógicos. No caso, vou te retornar verdadeiro ou falso. Belezinha? Então, temos a maneira como se escreve, sintaxe, né? Como escreve uma fórmula sintaxe. Ela recebe, assim como as outras, até 30 argumentos. Beleza? Então, é bem fácil de trabalhar com ela. Aqui nós temos alguns exemplos. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo 3 aqui. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Vou abrir uma nova abinha aqui. E vou colocar a minha funçãozinha aqui embaixo. Então, o que ela me diz aqui? Na célula A1, existe um conteúdo maior que 5 e na célula A2 existe um conteúdo menor que 10, sendo que A2 é menor que A1. Beleza? Então, é isso que está sendo dito ali. Tranquilos? Então, vamos ver o que ela vai nos responder. É falso. Por que é falso? Não tem conteúdo nenhum ali. Então, o conteúdo tem que ser maior que 1 na A5. Então, vamos botar um conteúdo maior que 5. Mas 5 não é maior que 5. 5 é igual a 5. Então já diz que é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque 6 é maior que 5. E o que tem na A2 é menor que 10. 0 é menor que 10. Mas se eu botar 10 aqui, já é falso. Por quê? O E quer dizer o seguinte, os valores, este e este, são quantos testes lógicos? Em 3. Posso fazer 30, no caso eu tenho 3 testes lógicos. Primeiro dizendo que o conteúdo de A1 tem que ser maior que 5. O conteúdo A2 menor que 10. E eles têm que ser diferentes. Por exemplo, mesmo se aqui, sendo menor que 10 e for 6, é falso, porque 6 é igual a 6. Então, neste parâmetro, não funciona. Mas se eu botar 6,00001, é verdadeiro. Mesmo que eu arredondando os valores, vamos arredondar os valores aqui. Embora aqui o que está escrito é 6,1, dá para anotar, né? 600,1, mesmo assim, sendo um fio de cabelo, ainda assim é maior que 6. Então é verdadeiro. Mas, momento que for 6, é falso. Então tem que contemplar todas as 3 opções. Já na fórmula OU, que é esta fórmula aqui, é uma função, fórmula é uma função. Vamos pegar a mesma função aqui, só que em vez de ser o E, vai ser o OU. Então, vamos pegar a mesma função. Vamos colocar aqui do lado, Vamos mudar para OU. É verdadeiro, mas por que aqui é falso? Porque elas é menor que 10, mas é igual, não pode. Agora é verdadeiro, mas aqui continua verdadeiro. Por quê? Aqui é o seguinte, ou é maior que 5,
ou é menor que 10, ou elas são diferentes. Qualquer uma dessas funções, ele vai contemplar. Mas se eu botar 11 aqui, e botar 5 aqui, vamos ver aqui. Tá? Qualquer uma dessas funções, ou ela é diferente, ou ela é igual. Então, o ou tanto faz uma das três. Aqui não. O e tem que ser esta ou aquela, e não tem choro. Tem que contemplar uma dessas funções aí. Beleza? Essa é a diferença. O e é esta, e aquela, é aquela. O ou não. Ou uma, ou outra, ou outra. Aí ele é mais flexível. Tá? Então, essas funções funcionam desta forma aí. Funções alinhadas. O que são as funções alinhadas? São várias funções dentro de uma mesma função. Por exemplo, aqui eu tenho uma função média. Dentro da função média eu tenho a função soma. Outra função soma. Dentro do C eu tenho uma função média. Dentro da função C tem média, média, média. E aqui eu tenho a função C com o OU, tá? E aqui eu tenho a função C com o E, podia ser um soma C, podia ser várias, um conte C. Sempre que você tiver funções dentro de funções, né, é uma função alinhada. Vamos ver essa aqui, vamos brincar com essa aqui, vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar essa função aqui e vamos trazer aqui para o nosso Excel, para a gente dar uma olhadinha. Eu vou apagar essas aqui, vou colocar aqui. Então, aqui eu tenho, se o conteúdo de A6, né, e o conteúdo de B6, eu vou botar lá para cima para ficar igual aqui, né, A1 e A1, só para a gente poder digitar lá em cima, fica mais fácil para achar. Tá? Então, se o conteúdo de A1 for maior que 10, e o conteúdo de B1 for, se A1 for maior que 10 e B1 for maior que 10, então ambos são maiores que 10. Se acaso isto não for verdade, né, então não são maiores que 10. Ok? Então, sempre quando eu vou colocar um texto, eu coloco entre aspas dupla, beleza? Então, não são maiores que 10. Vamos ver aqui. Opa, é no B aqui. Ambos são maiores que 10. Certo? Então, o conteúdo de A1 e B1 são maiores que 10. Se acaso um deles não for maior que 10, não são maiores que 10. Se caso ambos são maiores que 10, aqui não são. Aqui são. Ou poderia botar 10,00001. Porque mesmo, é o mesmo fator, mesmo que eu arredonde ele, né, o que está escrito lá em cima ainda é essa medida, mesmo que seja um fio de cabelo maior, mas assim mesmo ainda é maior. Ambos são maiores que 10. Agora, se porventura eu apagar o antes da vírgula, ele passa a ser apenas 10. Então, é bem tranquilo com isso, né? Certo? Então, é importante a gente saber usar essas funções. E aí eu tenho aqui duas atividades com funções alinhadas para nós colocarmos em prática. Então, vamos ver aqui a atividade 1, né, que pede para que nós venhamos a calcular a média. E aí aqui a frequência já foi digitada, beleza? Então, nós temos aqui que ele tem que ver a situação, tem que ser, né, aprovado em vermelho, né, e o reprovado, o azul negrito aprovado e o vermelho itálico reprovado. E aí nós temos também, para dar uma relembrada, no nossa
Se aqui na nossa função condicional, a gente já deu uma olhadinha nisso, mas aqui nós vamos tentar que aqui eu tenho duas situações para uma condição, usando a função E, que é a função aninhada, que nós estamos explicando hoje, já dando uma relembrada nos conteúdos que nós aprendemos. E aqui nós temos a outra atividade, que nós vamos ter que calcular as gratificações dos funcionários de acordo com as suas faltas. Então, vamos para a primeira aqui, né? Aqui já está digitada a frequência de cada um, né? Beleza? E aí nós vamos calcular a média e depois dizer. Qualquer uma que mudar aqui, muda o aprovado ou reprovado de acordo com a situação. Beleza? Então, bora para o conteúdo. Então, eu já tenho aqui digitado todas as minhas opções. Lembro que se eu digitar, vamos relembrar, né? Qualquer número, por exemplo, eu vou botar aqui 74%. Beleza? Se eu digitar 74 e clicar no porcento, vai ficar 7.400, se eu não me engano. Vamos ver se eu estou bom de conta. É 7.400. Por quê? Porque multiplica por 100, né? Bota 2 zerinhos ali. E aí, no caso, eu teria que digitar novamente. Ou então, eu digito 0,74. Que 0,74 multiplicado por 100 é 74%. Beleza? Então, aqui, como está digitado, é só clicar e... Beleza? Fácil isso, né? Só para dar uma relembrada na porcentagem. Uma vez que isso está digitado, vamos fazer o cálculo da média. Nós vimos, né? Então, vamos lá, média. Podemos ir pela função aqui, né? Colocar a função. Pegar aqui a função média. Então, ok. Ele vai me abrir aqui o meu quadrado. Eu posso selecionar. E, então, ok. E ele fez o cálculo da média. Viu que fácil? E, puxando por arraste, todas calculadas, já está a minha média ali. Beleza? E a minha situação diz o seguinte. Se. Por que se? Porque eu tenho uma condição para a situação. A média for maior ou igual a 7, mas eu tenho que ter média e frequência. Média é maior que 7 e frequência é maior que 75. Então, aí, como é uma e outra, tem que colocar o E. Aí me abre para o teste lógico. Se média for maior ou igual a 7, primeiro teste lógico, vejam aqui que ele me mostra, né, onde começa o meu teste lógico e onde termina com ponto e vírgula. Isso é a sintaxe, não se esqueça, sintaxe é como se escreve corretamente uma função ou alguma palavra, sintaxe, né? No nosso caso aqui é função e fórmulas. Então, para o segundo teste lógico, frequência maior e igual a 75%. Tem mais outro teste lógico? Não, não tem, só essas duas, né? Então, terminou minha função E. Eu estou no teste lógico, acabou o teste lógico. Agora, se isso for verdade, está. Né? Se isso for verdade, aspa dupla, aprovado. Fecha aspa dupla. Se for mentira, aspa dupla, reprovado. Fechou aspa dupla, ok. Pretinho ali, reprovado, né? Tem 74. Mas se eu colocar 75 aqui, aprovado. Mas se porventura ele tirar um 0 aqui no primeiro bimestre, está reprovado, porque tem menos de 7. Então, eu sempre aconselho que dá uma testada na fórmula. Vamos fazer mais uma aqui para fixação, né? De novo. Então, se... Esqueci do sinal de igual. Se a minha média for maior ou igual a 7, porém eu tenho duas condições para uma situação, então, vamos lá, vamos começar direitinho. Então, E, porque eu tenho duas condições, a minha primeira condição diz que a minha média tem que ser maior ou igual a 7, maior ou igual a 7, que é a média da escola. Segundo teste lógico, se for maior ou igual a 75%, que é a frequência, não esquece do porcento. Se isso for verdade, acabou o teste lógico, ele está, entre aspas, aprovado. Se for falso,
Ele está reprovado. Fecha aspa dupla. Fecha. Reprovado, viu? Como funciona? Porque a média é menor que 7. Então, como é igual para todos, pá. Ó, aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. Voltando para a minha atividade, diz que o meu resultado, azul negrito, aprovado. Então, vamos lá. Função, se for igual a aprovado, se for igual a aprovado, tem que ser azul, a letra, né? Então, vou ali em formatação. Azul negrito. Ok? Ok. Se for igual a reprovado, então tem que ser vermelho itálico, não é o fundo vermelho, é só a cor da fonte ou da letra, né? Então tem que ser itálico e vermelho. Ok? Ok. E está pronto. Está pronto a minha função. E aí, tem que deixar igual, vamos àquela uma relembrada, vamos mesclar e centralizar. Tá, negrito, dá uma aumentada, beleza. E aqui tem bordas em todas, então, bordas em todas. Aqui. Aqui e aqui. Fundo. Aqui. Segurando o Ctrl, né, para selecionar. Negrito. E tudo aqui centralizado. E uma casa depois da vírgula. E aqui está centralizado também. E aí, bem tranquilo, né? Certo? Bem tranquilo. A segunda atividade, vamos escrever ali, né? Mudar o botão direito do mouse, né? Vamos lembrar, relembrar, né? Renomear. Então, ative 01. E já vou nomear aqui a próxima. Renomear. Ative 02. Bacana, né? E vamos para a nossa segunda atividade. Também para reforço e para reforçar o conteúdo. Aqui pede que nós calculamos uma gratificação sobre o salário de acordo com a falta. Se ele não tiver falta, ele vai dar uma gratificação mensal de 10% sobre o total do salário, né? Como aqui ele não tem falta, ganha 10%, dá 128, então sobre o salário, soma com o salário. Aqui ele tem duas faltas, não recebe nada. Aqui ele tem uma falta, recebe, então, 5%. Se 10% é 71, ele vai receber 36 com alguma coisa, vai dar, né, 35,50 na realidade. 710 vai dar 746,50. Beleza? Então, tá certinho ali. Bora para a conta, né? E formatações finais. Bora para lá. Vamos primeiro fazer os cálculos e depois vamos fazer as formatações para relembrar. Então, bora. Ele me diz o seguinte. Então, estamos falando de funções alinhadas. Ele me diz o seguinte, que não é simplesmente fazer se
ele tem 0, 10%, e para esse aqui se tem 2. Não, isso aqui tem que funcionar. Se acaso ele tiver uma falta, tem que mudar o valor. Se ele tiver 2 faltas, tem que mudar o valor. Se ele não tiver falta, tem que mudar o valor. E assim sucessivamente, que no caso é o cálculo pela porcentagem, está digitado aqui. Eu já vou clicar aqui em porcento, para clicar a porcentagem, a gente já viu isso, né? E aqui, se eu não me engano, está centralizado. Eu vou centralizar, beleza? Então, bora lá. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Dá para ver tudo aqui. Vamos ver. Aqui, dá para ver tudo aqui. Então, começamos com o C. C o quê? Se a quantidade de falta for igual a esta quantidade aqui. Então, se a quantidade de faltas que eu tenho aqui, que no caso é 0, mas se o que aqui que vai mudar, aqui me diz é a tabela de faltas, de acordo com cada falta, sua respectiva porcentagem. Então, se esta quantidade que aparecer aqui for igual a que aparece aqui, então ele vai receber uma bonificação sobre o salário. E aí eu tenho que fazer um cálculo. Então, eu ponho o teste. Se isso for verdade, eu tenho que acrescentar este valor, que no caso é 10%, sobre este valor aqui, que é o salário. Porém, aí começo com outro C de novo, por isso que a função é alinhada. C dentro de C. Podia ser qualquer outra função, mas pode ser a mesma função dentro dela própria. Tá? Não tem que ser outra. Só para a gente entender, podemos colocar a mesma função dentro dela, ou misturar com outras funções, ou várias funções. Não necessariamente só um tipo de função. Tem que ter um raciocínio lógico que faça sentido. Então, abra aqui. Se a quantidade de falta for igual a que eu encontro aqui, então, eu pego a porcentagem e multiplico pelo salário. E aí ele vai calcular para mim, vai me trazer um resultado depois. E por último, se a quantidade de faltas for maior que eu vejo aqui, por que eu não faço igual aqui? Porque aqui é número e aqui é letra. Eu não posso fazer um cálculo de letras com números. Mesmo que, se fosse 2, eu poderia botar igual. Mas daí, quando fosse maior que 2, fosse 3, ia dar falso lá. Então, se ele não vai ganhar nem um centavo de bonificação se for maior que 1, porque 2 é maior que 1, né? Não existe 1,2 falta, 1,3, não. Ou ele não tem falta, ou ele tem 1, ou ele tem 2. Então, se for maior que 1, neste caso, o intervalo é 2. Então, eu posso dizer, se a quantidade de faltas que eu encontrar aqui for maior que o conteúdo que eu tenho aqui, no caso, é 1, né? For maior que 1, ele não vai receber, ou vai receber esta porcentagem sobre o seu salário. Fecho, falei roxinho com roxinho, verdinho, pretinho e fechei. Então, como ele não tem falta, recebeu 10%, 128. Vamos botar uma falta aqui, tem que dar metade, 64. Vamos botar 2 faltas aqui, que no caso vai ser 0, porque ele tem 2 faltas. Vamos colocar 2 aqui, só para mudar, e vamos fazer como eu tinha feito. Vou mudar minha função aqui. Vamos dizer, se for igual, né, o conteúdo que eu tenho aqui, se for igual, aqui, né, volta, vou apagar aqui só para dizer que vai ser igual aqui, tá? Só para nós ver o resultado. Então, vamos botar 2, funciona, deu 0, e eu botar 3, ele vai trazer falso, foi o que eu falei, se fosse 2 ali, tá? Então, por isso que tem que ser maior que 1. Ou terei que colocar um outro aqui maior, fazer uma outra função ali, ou botar um senão, né? Tudo 0. Poderia fazer isso, tá? Mas funciona bem com maior que 1 ali, ok? Então, vamos voltar para a função correta. Ponto. Voltei. Beleza?
Se for maior que o conteúdo encontrado aqui, ele vai fazer esse cálculo. Beleza? Vou fazer mais um, então. Se a quantidade que eu encontrar ali for igual à quantidade que eu encontro aqui, que é faltas, então ele vai pegar essa gratificação e vai multiplicar pelo salário. Se a quantidade que eu encontrar aqui for igual à mesma quantidade que eu encontrar aqui, que no caso é 1, então eu vou acrescentar o salário multiplicando pela porcentagem. E por último, se a quantidade que eu encontrar aqui for maior que a quantidade que eu encontrar aqui, que no caso é 1, então eu multiplico o salário por esta porcentagem aqui. Fecho, fecho, vai ficar pretinho e deu. Né? E agora vamos colocar aqui a falta, aqui é 0, e aqui 1, ó, dá metade, e 0 dá total, e 2 não dá nada. Funcionando perfeitamente bem. Então, se isso está funcionando, significa que é igual para todos. Então, eu posso fazer, né, no caso, puxar por arraste. Eu estou na linha 4. Tudo que tiver na linha, nesta mesma linha, quando eu vou puxar para baixo, vai aumentar 1 em cada um deles. Então, a próxima vai ser linha 5, linha 6, linha 7, linha 8, até a linha 10. Então, pode aumentar. Mas esses valores que estão fora da minha tabela não podem aumentar. Então, neste caso, como estão fora dessa tabela, aqui não pode aumentar, porque aqui já não há mais nada. E se isso aqui aumentar, aqui não tem valores, então eu tenho que, aqui, a partir do A15 e do B15, eles têm que ser travados, né? Relativa e absoluta. Aqui esta é relativa e estas, a partir do A15, são absolutas. Então, o que for acima de A15 e B15, eu vou ter que travar, botar um cifrão na frente da linha da coluna. Então, aqui eu tenho uma manhãzinha para vocês. Aqui, o F4 faz isso para mim. Ó. Apertando a tecla F4, eu coloco cifrão. Se eu apertar uma vez, coloca em todas, na linha e na coluna. Se eu aperto uma vez, ele tira da frente da linha. Se eu apertar mais uma vez, ele coloca só na linha, só na coluna. E se eu apertar de novo, ele retira. Então, eu vou apertando, no caso, eu quero em todas ali, né? Uma vez, aperto uma vez em cada uma. É uma manha bem útil. E agora que eu travei, eu posso puxar. Está feito. E como é um total, eu tenho que somar o meu salário, ponto e vírgula, não posso puxar aqui, porque senão vai somar junto as faltas, né? Eu tenho que, no caso, clicar aqui, botar um ponto e vírgula e clicar aqui. É este e este. Opa! Tchau. Escrever certo. Agora sim. Eu ir somando um com o outro. Dá. É a mesma coisa aqui, né? Ó, como é linha 4, vai ser linha 5, linha 6, linha 7, até a linha 10 tem conteúdo, eu não preciso travar nenhuma, eu só puxo e funciona para todos. E aí está feito. E aí nós vamos para as nossas tabelas, né? Colocando as bordas. Aqui é mesclado, cinza, negrito. Vamos dar uma olhadinha. Negrito. Aqui mesclado. Centralizado. Centralizado.
E aqui eu tenho centralizado também. E aqui, tudo alinhado à direita. Aqui tem um total. Eu vou usar aqui o autossoma. Aqui é negrito. Beleza? Tudo 2 casas depois da vírgula. Agora sim, vamos ver. Ele ficou um tracinho, não ficou, né? Então, tem que fazer uma outra configuração. E aqui é moeda. Beleza. Um clique para moeda. As configurações certinhas, né? Aqui. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Mudamos a configuração. Vinhamos para contábil. E colocamos nenhuma. E damos um OK. E onde tem 0, ele coloca esse tracinho aqui. E aqui é moeda. Quando fica o joguinho da velha, eu sei que eles têm, significa que não tem mais espaço, paga um pouquinho. E aqui é total. E aí, veja que ele está escrito todo o valor ali. Então, basta eu alinhar à direita. E está pronto a nossa planilha funcionando, bem funcional, né? Então, galera, é isso. É assim que se usa as fórmulas alinhadas, né? Nós colocamos várias funções uma dentro das outras. Tá? Beleza? Bem fácil de usar. Aqui também usamos uma função alinhada. Tem muitas outras e nas próximas aulas nós vamos começar a usar bastante as funções alinhadas. E espero que vocês tenham gostado da aula. Até uma próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fique com Deus e fui, né? Tchau, tchau.